Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 1 diz: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Páfios, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mago, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos a Ti pela Tua bondade, que é manifesta, Pai, no fato de estarmos aqui, na Tua casa, para escutarmos o que o Senhor tem a dizer para nós hoje. Ó Deus, te suplicamos o Teu Espírito Santo, te suplicamos, Pai, que as nossas mentes, que os nossos corpos, ó Deus, estejam atentos à Tua voz. Ó Deus, envia-nos o Teu Espírito Santo, que nos impacta com o Teu Evangelho nessa noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Confiança é um sentimento muito complicado hoje em dia, a tal da confiança. Hoje nós vivemos em tempos de internet, de aplicativos, de coisas muito rápidas, né? A atualidade parece que vai como fumaça. Então, ter confiança hoje em dia é uma coisa bem difícil. Porém, mesmo ainda tendo uma certa cautela acerca da confiança, nós fazemos muitas das coisas com base na confiança. Por exemplo, quando nós vamos conversar com uma pessoa, quando nós vamos procurar conhecer alguma pessoa, quando nós vamos procurar nos relacionar com uma pessoa, nós estamos confiando que ela é uma pessoa íntegra, que ela é uma pessoa justa, que ela não vai difamar a nossa pessoa, não vai sair falando mentiras e fofoca. Por exemplo, quando a gente vai num restaurante, você senta e pede a comida. O que você está confiando? Você está confiando que aquele restaurante comprou o alimento em boa condição. Você está confiando que o alimento foi guardado em boa condição. Você está confiando que o preparo do alimento foi bem feito. Você está confiando em uma série de coisas que você não viu, você não foi na cozinha do restaurante. Quando a gente vai no supermercado e pega um pacote de biscoito, de qualquer coisa, será que tem um biscoito ali mesmo? Você está confiando que tem um biscoito ali, que você está pegando aquela embalagem de biscoito e tem um biscoito. Nós fazemos as coisas com base na confiança, com base na palavra, com base no que os homens dizem. Porém, a confiança às vezes nos engana. Por exemplo, há uns 6 meses atrás, eu queria tirar o visto dos Estados Unidos. Aí eu conversei com o Wesley, né, que também está com o mesmo objetivo, né, de tirar o visto.
E ele me indicou uma empresa, um despachante de vistos dos Estados Unidos. Então fui, peguei, o Wesley me indicou, pô, deve ser coisa boa, né? Peguei, fui, ele me mandou o site. Nossa, site super ok. A empresa tinha mais de 20 anos de mercado, muitos clientes satisfeitos, tudo certinho, tudo ok. Iniciei o trâmite, paguei, eles começaram, né, fizeram os primeiros procedimentos. Há 2 meses atrás, simplesmente o dono fechou a empresa, sumiu, dispensou todos os funcionários com 4 meses atrasados de salário, não vão receber, sumiu, fechou as portas. A empresa tinha filial em Belo Horizonte, filial não sei onde, filial não sei onde, com 20 anos de experiência. Estava tudo certo. Estava tudo certo, o meio de pagamento, o site, o CNPJ, os nomes, estava tudo certo. Nós confiamos nessa empresa. E nós levamos um cano, o Wesley e eu. Nós confiamos na empresa, nós confiamos no mercado, nós confiamos no que as pessoas dizem, nós confiamos no supermercado, nós confiamos no restaurante que nós comemos, mas não parece que nós confiamos da mesma forma na palavra de Deus. Nós confiamos mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus. Apesar da palavra de homens, do homem ser um ser caído, do homem ser um ser mentiroso, do homem ser um ser totalmente fora da verdade, do homem ser depravado, do homem ser inimigo da verdade. Nós confiamos mais na palavra de homens. Nós confiamos mais em cenários do que na palavra de Deus. Temor de homens. Quando você vai anunciar o Evangelho, você tem temor de homens? Você tem medo de anunciar. Por quê? Porque eu vou desagradar os homens. Por quê? Porque eu vou ser mal visto. Porque eu vou ser excluído. Porque as pessoas não vão conversar comigo mais. Você prefere então agradar a homens? Você prefere confiar na palavra de homens pecadores ao invés na palavra de Deus? A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. E a palavra de Deus para você hoje é: você é separado para pregar o Evangelho. Não importa a oposição. Na primeira parte do nosso texto aqui, dos versos 1 a 3, nós começamos um novo bloco do livro de Atos, ou seja, uma nova divisão do livro de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 até o capítulo 12, se trata da expansão do Evangelho até as proximidades de Jerusalém, até Samaria e na região da Judéia, especificamente na região da Judéia. A partir do capítulo 13, o Evangelho vai se expandir para realmente os confins da terra, os confins do Império Romano. A partir do capítulo 13, o foco sai de Jerusalém, o foco sai ali do núcleo do judaísmo e vai para fora da Judéia, alcança os confins da terra. Esse é o contexto, a partir do capítulo 13, a partir desse texto que nós lemos, que haverão as viagens missionárias. O foco sai dos líderes da igreja de Jerusalém e vai para pessoas como Paulo, como Saulo e Paulo são a mesma pessoa, e Barnabé. Esses são os principais missionários da igreja primitiva, que são o foco de Atos a partir do capítulo 13. As suas viagens missionárias. Agora sim, o evangelho irá até os confins da terra, cumprindo o que? A palavra de Deus. Atos 1:8. Os irmãos já devem saber esse tipo de história. E darei poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria e até os confins da terra. Agora, sim, Jerusalém, Samaria já estavam evangelizadas. Agora, o evangelho iria para os confins da terra, para longe da província da Judéia. Essa é a obra do Espírito Santo, a obra da expansão do evangelho de Deus, poderosamente pregado por esses homens. E vejam
como Lucas descreve a liderança da igreja de Antioquia, a partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Lucas faz questão de registrar que em Antioquia existiam bons pastores. Em Antioquia existia pessoas qualificadas pelo Espírito Santo para governar aquela igreja. A igreja de Antioquia era bem servida de mestres e profetas, que eram líderes ali naquela igreja e edificavam o corpo de Cristo. Não era só os missionários, não eram só os apóstolos que eram os líderes da igreja. Mas a igreja já tinha formado outras lideranças. Vamos ler os nomes deles. Barnabé a gente já viu ao longo do livro de Atos. Barnabé era natural de Chipre. Ele que vendeu um terreno de sua propriedade para suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Lá no início do livro de Atos, logo antes do episódio de Ananias e Safira, ele vai e vende uma propriedade sua para suprir a necessidade daqueles irmãos que estavam sofrendo com fome, com todas as mazelas de servição. Ele também foi cooperador ativo nas saídas do evangelho de Jerusalém para Samaria e outras cidades, como a gente pode ver na leitura do livro de Atos anteriormente. Outro, próximo, Simeão. Simeão por sobrenome Níger. Por sobrenome, aqui a ideia de chamado de, é como se fosse um apelido. O apelido de Simeão era Níger. Níger é negro. Níger é a palavra negro no original grego. Simeão, então, era um líder da igreja conhecido. Qual era o Simeão? Simeão Níger, Simeão negro. Essa era a sua identidade na igreja de Antioquia. Próximo, Lúcio de Cirene. Cirene é uma cidade no norte de África, ali naquela região ali que a gente sabe que hoje em dia é próximo do Egito. Líbia, aquela região ali próxima. Era um africano, natural do continente africano. Manaém, Colasso de Herodes. Colasso quer dizer uma pessoa criada junto. Ele foi criado junto com Herodes. Era quem? Era um nobre. Um nobre fazia parte da igreja de Antioquia. Manaém e Saulo, o judeu fariseu que perseguia a igreja, que foi convertido pela graça de Jesus Cristo. Veja que liderança, meus queridos. Barnabé e Paulo fariam falta diante dessa liderança? Não fariam. A igreja era bem servida de pastores, mestres e líderes. E, veja só, são multinacionalidades aqui, se a gente for contar, localizar no mapa, eram multinacionalidades mesmo. Tinham 3 continentes representados aqui na liderança da igreja de Antioquia. 3 continentes. O que é isso? É o resultado de Pentecostes. É o resultado da pregação das línguas daqueles povos na festa judaica do Pentecostes. Aqui nós vemos uma igreja fruto do Pentecostes. Muitas nacionalidades juntas no corpo de Cristo, liderando a igreja e servindo a igreja. Por exemplo, Manaém e Herodes. Nós podemos pensar aqui Herodes o tetrarca. Manaém, como pessoa criada, próxima a Herodes, criada aqui no sentido de amigo de infância, criado mesmo para ser servo de Herodes, servo próximo. Manaém viu muitas das cenas importantes dos evangelhos. Manaém estava lá, por exemplo, quando Herodes teve os seus atritos com João Batista. Ele estava lá. Ele viu tudo aquilo. Viu João Batista confrontar Herodes. Viu Herodes condenar João Batista à execução. Ele muito provavelmente também estava ali, na cena da condenação e da morte de Cristo. Muito provavelmente ele estava ali. Muito provavelmente. Bom.
Ele estava ali. Ele foi testemunha de todas aquelas coisas que aconteceram. E agora? Ao invés dele ser contado no rol dos nobres, no rol dos políticos, ele é contado no rol da Igreja de Cristo, no rol dos servos do Deus Altíssimo. Ali ele é contado. Olha que graça, meus irmãos, sobre ele. E veja como contrasta aqui o Herodes aqui dos últimos capítulos do verso 12, não é o mesmo Herodes do Herodes tetrarca, mas nós vemos claramente um contraste entre Herodes, entre a classe política e Manaém. Apesar de Manaém ter todas as regalias que o nobre tinha. A igreja, meus irmãos, ela quebra barreiras. A igreja, ela não vê distinção. E você? Como você tem agido diante do Espírito Santo na igreja? Será que você faz divisões na igreja? Será que você não conversa com determinado irmão porque alguma coisa? Porque ele é pobre? Porque ele é rico? Será que você não conversa com algum irmão porque ele é do interior? Porque ele é de algum lugar específico? Será que você não conversa com determinado irmão porque ele é de uma outra cor de pele que não é a sua? Será que você tem feito distinções étnicas no corpo de Cristo? Meu querido, a ação do Espírito Santo quebra todas essas barreiras. Essas barreiras não existem mais no corpo de Cristo. Como você tem agido diante disso? Você não conversa com determinada pessoa porque determinada pessoa é de determinada igreja. Não existe barreira no reino de Deus. Não existe denominação no céu. Não existe. O reino do céu é de todos diferente. Como você tem agido diante disso? E olha o verso 2. Como é o chamado da liderança? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O que eles estavam fazendo? Orando e jejuando. Servindo também pode ser traduzido como louvando. Eles estavam servindo, louvando e orando a Deus. Perceba que o texto ele não diz assim, o Espírito Santo falou por meio de, o Espírito Santo falou por tal pessoa, o Espírito Santo veio em forma de não sei o quê. Não, meu querido. O foco não é como o Espírito Santo disse essas palavras a esses homens, mas o foco é a ação da igreja e a resposta do Espírito Santo. Esse é o foco do texto. A forma do Espírito Santo dizer não é importante. Como as missões começam? Como as missões começam? As missões começam com a igreja se humilhando diante de Deus. As missões começam nas reuniões de oração. As missões começam quando nós estamos aqui ajuntados, em comunhão, orando um pelos outros. As missões começam aqui, quando há verdadeira comunhão entre os irmãos, quando há verdadeiro serviço a Deus, quando o louvor flui do coração, sem mentiras, sem hipocrisia. É aqui que as missões começam. A comunhão da igreja, o que é para você? Na igreja de Antioquia havia verdadeira comunhão. Os irmãos estavam ali juntos, se humilhando diante de Deus, orando, servindo a Deus. Como é a comunhão da igreja? Às vezes a gente tem uma ideia muito simples de comunhão, como se fosse só sentar ali e tomar um café e ficar conversando. Ora,
Se comunhão é isso, lá na empresa todo mundo é comunhão. Todo mundo tem comunhão com todo mundo. No boteco todo mundo tem comunhão com todo mundo, porque lá todo mundo senta e fica conversando. Comunhão reflete a glória de Cristo. Comunhão da igreja reflete a glória de Cristo. Se humilhando diante dele, compartilhando as dificuldades, as bênçãos uns com os outros e glorificando a Cristo, não glorificando a nós mesmos ou a você mesmo. Qual que é a qualidade de comunhão que você tem tido com a sua igreja? Será que as conversas estão nesse padrão que a Bíblia exige? Vamos, queridos, vamos ter comunhão. Assim começa o chamado missionário. E o verso 3 mostra a externalização desse chamado missionário. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja estava pronta. Ela não sentiria falta, não sentiria falta, assim, da personalidade das pessoas, Saulo e Barnabé. Mas a igreja estava bem suprida de líderes. Por isso a igreja disse, vão. Nada impede vocês de ir. Vão. O Espírito Santo foi quem disse. Se o Espírito Santo disse, foi Deus quem disse. Quem é a igreja? Quem é Saulo? Quem é Barnabé? Quem sou eu? Quem é você para discutir com a ordem de Deus? A igreja confirma o chamado de Deus para aqueles homens. E a palavra que despediram, ela pode ser melhor traduzida como, ao invés de despediram, deixando ir. Ou seja, impondo sobre eles as mãos, os deixaram ir. Ou seja, Paulo e Barnabé estavam conscientes e eles queriam ir, deixando eles ir. A igreja deixou eles ir. Barnabé e Saulo estavam ativamente querendo ir. Por quê? Porque o Espírito Santo disse. Porque o Espírito Santo. O chamado externo para a missão ou para os ofícios no Novo Testamento é a imposição de mãos. É o que nós vemos aqui. Esse é o padrão do Novo Testamento. É a imposição de mãos. A imposição de mãos significa eles estão sendo ofertados a Deus. A igreja confirma o chamado desses homens ao ministério evangelístico, ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorado. Isso é ordenação. Isso é imposição de mãos, que é estabelecida no Novo Testamento. As viagens missionárias, elas começam numa reunião de oração. Qual a sua atitude diante da reunião de oração da igreja? Você tem vindo nas quartas-feiras? Você tem ido nas reuniões que você pode ir? No grupo da igreja, a gente coloca lá a oração, a presidente da SAF está responsável por isso, né? Coloca lá a liderança da igreja para a gente orar. Você tem entrado em contato com esses irmãos? Tem perguntado os motivos de oração deles? Você tem perguntado os motivos de oração das pessoas que você tem mais afinidade na igreja? Você tem orado pela liderança da igreja? Você tem orado não só com a igreja fisicamente, mas pelos mesmos propósitos da igreja? Você tem feito isso? Como tem sido a sua comunhão? Como tem sido? Conversas dos mais variados assuntos ou conversas edificantes? Qual tem sido a qualidade de comunhão que você tem tido com a igreja? A qualidade da sua oração, a qualidade da sua comunhão. Você tem tido fervor na sua oração? Você tem tido vontade de estar em comunhão? A missão, ela começa com adoração. Ela começa com serviço. Por quê?
Servindo a Deus, nós estamos dando glória a Ele. E qual é o objetivo da missão? A missão é levar o Evangelho para que as pessoas louvem a Deus. É para a glória dele que as missões acontecem. O objetivo da missão é dar glória a Deus. A missão começa com adoração. E a missão é para a honra e glória de Deus. Não para a honra e glória de igreja, de placa de igreja, ou de você mesmo. Eu converti tal pessoa. Não. Se você está indo por esse objetivo, você está equivocado. A missão é para a glória de Deus. Você tem tido esse zelo pela glória de Deus, de ir anunciar, de ir falar? Você tem tido esse zelo? Pois saiba que nos versos 4 a 6, nós vemos que você é enviado para a missão. Você é enviado. Olha o que diz o verso, olha no verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Agora nós temos o relato da viagem propriamente dita, né? Ou seja, o que eles fizeram, para onde eles foram. Lucas coloca novamente aqui, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Lucas está enfatizando aqui, olha, o motivo deles irem, o chamado deles é do Espírito Santo, é da parte de Deus, não é da parte deles mesmos, mas é do Espírito Santo. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. E vamos combinar aqui, o que é mais confortável? Você ficar na sua casa, sentado, tranquilo, com as suas coisas, na sua propriedade, no seu bairro, com as pessoas que você conhece, ou você sair para viajar, para anunciar o Evangelho? O que é mais confortável? O que era mais confortável para Paulo e para Barnabé? O que era? Ficar em Antioquia, o lugar que eles já moravam, o lugar que eles já tinham possivelmente um lugar para morar, já tinham amigos, já tinham a convivência da igreja, ou sair para pregar o Evangelho? O que era mais fácil? O que era mais fácil para a igreja? Era mais fácil liberá-los ou era mais fácil manter a liderança? Não, vamos ficar aqui está melhor, a gente continua o trabalho aqui, está tudo bem. O que era mais fácil? Obedecer à voz de Deus ou mantê-los lá? O que era mais fácil? Era mais fácil ficarem lá em Antioquia. Essa é a verdade. Ainda mais pelas circunstâncias. O Império Romano era um império bem conectado, haviam estradas, havia uma série de facilidades. Mas os ladrões estavam lá na estrada. Não tinha essa segurança que a gente pega o carro e vai. Não existia isso. Podia ter um leão no meio do caminho, o leão te comia. Podia ter um outro animal selvagem no meio do caminho. Os perigos da viagem que existiam. Por exemplo, essa viagem que eles fizeram, eles saíram de Antioquia e foram para Seleucia. Seleucia é uma cidade à beira do mar Mediterrâneo. Só essa viagemzinha foi 25 quilômetros. 25 quilômetros a gente pega o carro aqui, tem 15 minutos, né? Não, era tudo a pé. 25 quilômetros, se você tiver um passo rápido, você demora 5 horas carregando bagagem nas costas. Chegando lá em Seleucia, falam que navegaram para Chipre. Seleucia até Chipre, Chipre é uma ilha. De Seleucia a Chipre, em linha reta, são 175 quilômetros. Navegando. Os irmãos sabem que eu fui a Parintins, em viagem missionária. Né? Lá, o barco saiu de Manaus e chegou em Parintins com 24 horas. Foram 700 quilômetros. Então 175 vai ser rapidinho, né? O barco é a motor aqui. Lá o barco era a vela. Se ventasse, bem. Se não ventasse, ou então a remo, né? O que tinha de vantagem para Paulo e Barnabé? O que tinha de vantagem, humanamente falando, para a igreja liderá-los? Não tinha nada. Não tinha nada. Humanamente, não tinha nada. Mas Deus os chamou para essa viagem. E eles foram.
não importando as circunstâncias. E qual o propósito dessa viagem? Chegados a Salamina, verso 5, anunciavam a palavra de Deus. Esse é o objetivo da viagem. Anunciar a palavra de Deus. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Eles estavam lembrando de Atos 1:8, quando Cristo prometeu para eles. Agora, já numa segunda geração, Paulo e Barnabé. Saulo não viu essas palavras, nem Barnabé estava lá. Mas eles foram transmitidos pelos apóstolos. E descerá e virá para vocês poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria e até os confins. Até eles creram na palavra de Deus. Isso que eles fizeram. Eles creram na promessa de Deus, na sua fidelidade em cumprir, porque eles tinham poder, porque Cristo lhes deu esse poder para anunciar o Evangelho. Em todo o livro de Atos, principalmente, todas as narrativas do Evangelho, do livro de Atos, nós vemos a fidelidade do Senhor em cumprir a sua promessa do anúncio do Evangelho, saindo de Jerusalém e até os confins da terra. Fazendo uma breve retrospectiva, brevíssima, depois que Cristo foi assunto aos céus, veio que Pentecoste. Ali o Evangelho se espalha. Depois Pedro pregou seu sermão, 3.000 se convertem. Depois Pedro pega o seu segundo sermão, mais 2.000 se convertem. Já cresce exponencialmente a igreja. Pedro cura paralíticos. Deus usa os homens extraordinariamente. Deus envia Filipe. Deus envia outros irmãos. Queridos, o livro de Atos é a prova viva de que Deus cumpre a sua promessa. Que cumpre a sua promessa. É a prova viva. Eles criam nas palavras de Deus. E eles criam no que Deus estava fazendo. E eles sabiam que nada os impediu de anunciar o Evangelho. Qual é a diferença do seu chamado para o chamado de Barnabé e Saulo? Nenhum. Sabe qual é o seu chamado? Anunciar o Evangelho. Esse é o seu chamado. A diferença é nenhuma. Você tem o mesmo chamado que Barnabé e Saulo. Você tem que anunciar o Evangelho. É isso que você tem que fazer. Confiando na promessa de Deus de que Ele é fiel. Nós acabamos de cantar aqui que Ele é fiel. Você falou de boca para fora? Ou você realmente crê na fidelidade de Deus? E crê que Ele supre o seu no anúncio do Evangelho? Crê que nada pode impedir o avanço do Evangelho? Anuncia o Evangelho. Anuncia o Evangelho. E qual é a estratégia de Paulo e Barnabé? Isso é uma coisa que a gente fica um pouco na dúvida. Né? Qual que é a estratégia, então, da primeira viagem missionária da igreja? Qual que é a estratégia? Barnabé, a gente já viu. De onde Barnabé era natural? Para onde eles foram? Para Chipre. Portanto, Deus não disse onde. Ele disse para Filipe, lá atrás, em Atos 8, se eu não me engano. Filipe, vai para tal lugar que vai estar o eunuco lá. Vai para lá, para esse lugar. Agora, para Barnabé e Saulo, o Espírito Santo diz para onde ir? Não diz para onde ir. Deus usa, queridos, as coisas ordinárias. Porque eles foram para Chipre? Porque Barnabé conhecia Chipre. Porque Barnabé conhecia a geografia, conhecia as pessoas, conhecia o lugar, já tinha algum contato, já devia conhecer algumas pessoas da região, etc. Isso é ordinário. Eles foram porque Barnabé conhecia simplesmente. Deus usa as coisas ordinárias. Deus usa as coisas ordinárias para fazer essa obra. Deus não tinha dito onde. Eles foram para onde eles conheciam, para onde estava mais fácil, para onde as condições estavam mais fáceis. E depois, nós vamos ver, a partir do capítulo 14, que para onde que eles continuam a viagem depois de Chipre? Para a região próxima de Tarso, de onde Saulo era, de Tarso.
Eles vão para as proximidades de Tarso, para as cidades ali mais ou menos próximas. Para esses lugares que eles vão. Deus usa as situações ordinárias para anunciar o Evangelho. Deus usa essas situações. E para quem que eles pregaram primeiro? Para os judeus. Por que eles pregaram para os judeus primeiro? Ora, porque eles tinham língua comum, porque eles conheciam as Escrituras, porque eles criam no Antigo Testamento, porque o Evangelho é primeiro para os judeus, depois para os gentios. Por isso que eles pregavam para os judeus primeiro. Aí depois dos judeus eles pregavam para os gentios. Deus usa situações ordinárias. Deus, normalmente Deus não cria algo novo. Deus usa as coisas ordinárias. Saulo e Barnabé saíram da zona de conforto. Eles assumiram o risco de anunciar o Evangelho. E você? O que você tem feito para anunciar o Evangelho? Você tem tido temor de homens? Ah, não, eu acho que ele vai pensar mal de mim. Aquelas pessoas vão me excluir, né? Crianças vão ser excluídas da escola, né? Ah, não, se eu falar de Jesus para o meu amiguinho, eu acho que eu vou ser excluída. Não tenha temor de homens, crianças. Não tenha. Adultos, você tem saído da sua zona de conforto? Saiba que tanto vocês, crianças, quanto vocês, adultos, todos nós temos poder. Deus nos deu poder para anunciar o seu evangelho, para ser testemunho dele aqui em todo mundo. Deus deu poder. Você tem poder para isso, para anunciar o evangelho. Quais são as suas desculpas? Largue as suas desculpas. Qual é o nosso campo missionário? O campo missionário de Barnabé é o Chipre. E você? A gente mora no Jardim Canadá, não moramos? Então onde é o nosso campo missionário? É o Jardim Canadá. O bairro Jardim Canadá é o nosso campo missionário. O que você tem feito para evangelizar esse bairro? O que você tem feito? O que você tem feito para evangelizar aqui as redondezas? Não só aqui no Jardim Canadá, mês que vem nós vamos lá no Vale do Sol fazer um evangelismo. Vá, vá conosco. Vamos lá, vamos anunciar o evangelho, não só aqui, mas nas proximidades. Vamos anunciar o evangelho. Você tem poder para isso. Deus deu poder a você para fazer isso. E, certamente, quando você anunciar o evangelho, vai acontecer a oposição. Mas no verso 7 a 12, nós vemos que você vencerá a oposição. Então, Lucas apresenta aqui um novo componente aqui da narrativa, que é o Bar Jesus. Bar Jesus era um judeu, ou seja, ele tinha algum conhecimento da Escritura, ele tinha algum conhecimento do Antigo Testamento, dos profetas, da lei. Ele não era uma pessoa ignorante. E ele era o quê? Um mágico, ou um mago. Isso era muito comum naquele tempo. Principalmente ali naquelas regiões pagãs, os mágicos eles faziam alguns truques, né, para fazer as suas mágicas e usavam algumas coisas das religiões estranhas lá para fazer as suas magias. Esse era um mago judeu. Resumo: falso profeta. Verso 6. Judeu mágico, falso profeta. Ele era um falso profeta. Ele não anunciava corretamente a palavra de Deus, apesar de ser judeu. Ele disfarçava, ele escondia. Ele era contra a palavra de Deus. Falso profeta. E é interessante porque na própria lei, Deus ordena: não consulte adivinhos, não consulte necromantes, não consulte feiticeiros, não consulte feiticeiras. Isso Deus ordena na sua lei. Quem era Barnabé? Era um feiticeiro.
ele era totalmente contra a palavra de Deus. Era um judeu. E o que os judeus faziam contra ele? Nada, nada, nada. Sérgio Paulo era o procônsul. Sérgio Paulo, a princípio, conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o Antigo Testamento. Ele não era uma pessoa ignorante acerca do judaísmo. Ele conhecia Deus, conhecia algumas coisas. Mas ele não tinha convicção, não tinha fé. Não sabia que Jesus Cristo era o Messias que havia sido prometido para Israel. Mas Sérgio Paulo não era uma pessoa ignorante. Lucas diz que era uma pessoa inteligente. Ele era procônsul, ou seja, ele era uma espécie de governador de Chipre, né? Vamos supor, tem um governador de Minas Gerais. No Chipre tinha o procônsul. Essa era a função do Sérgio Paulo. Ele era uma pessoa poderosa. E no verso 8, no verso 9, desculpa, verso 7. E tendo chamado Barnabé e Paulo, aqui esse tendo chamado poderia ser traduzido como tendo convocado. Sérgio Paulo usou da sua autoridade para chamar Barnabé e Paulo. Ele queria ouvir a palavra de Deus daqueles homens. Ele queria ativamente ouvir. Ele usou sua autoridade. Venham cá, convocado por uma autoridade para escutar a palavra de Deus. Sérgio Paulo fez isso. Chipre era uma ilha, né? E naquela época era consagrada à deusa Vênus. A deusa Vênus, no panteão romano, era equivalente à deusa Afrodite no panteão grego. Era a deusa do amor, da fertilidade, da sensualidade. Os irmãos imaginam, então, como era a ilha de Chipre naqueles tempos. Era um lugar tomado de promiscuidade, de fornicação, de prostituição, de todos os tipos de abominações sexuais que poderiam existir. Era a ilha de Chipre. Como os judeus estavam dentro daquele conflito? Parece que eles não estavam fazendo diferença nenhuma, não é? Porque se um judeu estava ali totalmente contaminado com aquelas coisas, que diferença o povo de Deus estava fazendo ali? Nenhuma. Os judeus estavam juntos ali, assim como Bar Jesus. Estavam vivendo ali naquela sociedade, se misturando ali, e não tinham qualquer senso de separação. Os judeus ali de Chipre. O evangelho é um perigo para essa cultura. Sabe por quê? Quando o evangelho entra, não tem como a pessoa ficar na promiscuidade. Quando o evangelho entra, não tem como a pessoa continuar pecando do jeito que ela pecava. Quando o evangelho entra, a idolatria a Vênus, ou a qualquer outra deusa, ou a qualquer outra atitude idólatra, ela sai. Não tem como a pessoa ter o evangelho no coração e continuar nessas práticas. O evangelho era um perigo para aqueles homens. O evangelho era um perigo para Bar Jesus. O evangelho era um perigo para ele. Paulo, cheio do Espírito Santo, percebe isso pela ação do Espírito Santo. Ele anuncia o juízo para Bar Jesus. Um juízo da cegueira, uma cegueira temporária atingiu Bar Jesus. E veja que graça. Não foi uma cegueira eterna. Não foi uma cegueira para sempre. Foi uma cegueira por um período de tempo. Bar Jesus ainda teria uma chance de se converter ao Evangelho. Bar Jesus ainda teria uma oportunidade de se converter. Não era para sempre o juízo sobre ele. E o que é isso? O que é isso tudo? Isso é o resultado da oração da igreja. Lá em Atos, aqui agora capítulo 4, qual foi a oração da igreja? No verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ameaças dos inimigos da igreja, aos teus servos que anunciam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Isso
É a resposta da oração da igreja no capítulo 4 de Atos. Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. E Deus faz o seu evangelho ser anunciado em toda a terra. Deus responde à oração da igreja. Deus responde. O evangelho avança. Não importa a oposição. Bar Jesus estava querendo escurecer, estava trazendo trevas para o cônsul Sérgio Paulo. Bar Jesus estava impedindo que a luz entrasse. Qual foi o juízo sobre ele? Ele não ia ver a luz mais. Bar Jesus ficou na escuridão por algum tempo. Por algum tempo. A graça. A graça. Assim como Chipre, naqueles tempos, hoje em dia nós temos muitos adivinhos. Muitos mesmo. Muitos mágicos, muitas coisas que a gente tem aí para acreditar. Você tem se aliado aí? Você tem ido a necromantes? Você tem ido a joguinhos que buscam interpretar o futuro? Você tem ido a lugares que fazem baralho lá e buscam ler o seu futuro através das cartas? Você tem consultado o horóscopo todo dia para saber lá se você vai ter azar, sorte? Meu querido, larga isso. O evangelho não é compatível. Isso é feitiçaria. Larga isso. Larga isso. Larga isso. Sérgio Paulo creu porque viu. Mas Cristo diz: bem-aventurados os que creram e não viram. João 20, 29. Sérgio Paulo creu porque viu aquele milagre. Nós aqui, nós não vimos isso. Mas, meus queridos, bem-aventurados somos nós. Porque nós não vimos essas coisas, mas nós cremos. Bem-aventurados somos nós. Nós confiamos muito na palavra dos homens. Nós vamos a um supermercado e compramos um pacote de biscoito, não sabendo que tem biscoito, mas compramos. Nós confiamos no restaurante, nós vamos comer, mas não vemos a cozinha. Mas nós vamos e confiamos naquele restaurante. Nós confiamos que uma pessoa não vai mentir, nós confiamos que uma pessoa é fiel, nós confiamos que a pessoa é honesta e nos relacionamos com uma pessoa. Nós cremos em pecadores e não cremos em Deus? Nós cremos em homens falhos, mas não cremos em Deus? É isso mesmo, igreja. Deus é verdadeiro, Ele é perfeito e Ele faz cumprir a sua palavra. E a promessa dEle e a palavra dEle para você hoje é: você é separado para pregar o Evangelho. Não importa a oposição. Não importa a oposição. Por isso, você é chamado para pregar o Evangelho. Você é chamado para isso. Deus lhe deu poder para pregar o Evangelho. Vá e pregue. Você é separado para isso. Vá e pregue. E você não só é separado, como você é enviado para isso. Deus deu poder. Deus deu onde você pisar, a planta dos pés. Você tem autoridade para pregar o Evangelho. E a oposição não pode nada contra você. Não pode nada contra você. Porque Deus é contigo. E Ele é fiel. E o seu Evangelho vai até os confins da terra. Quais são as suas desculpas? Quais são os seus argumentos para não anunciar a palavra de Deus? Argumentos filosóficos? Todo mundo que é salvo, não precisa de eu pregar. É isso, meu querido? É isso que a palavra de Deus diz? Parece que não. Não existe na palavra de Deus. A palavra de Deus é que você anuncia. Você tem temor de homem? Você está com medo de ser descobrido? Quais são as suas desculpas? Medo? Eu tenho medo, eu acho que eu não vou saber o que dizer. Não. Dá a razão da sua fé. Fala que Cristo salvou a pessoa dos seus pecados.
Cristo morreu na cruz por ela, que ela é uma pecadora e precisa de Cristo. É isso que você precisa falar, isso é anunciar o Evangelho. Ele não dá nenhuma missão que nós não consigamos cumprir. A sua missão é anunciar o Evangelho. Coragem, meu filho. Coragem. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Não necessariamente numa viagem. Olha, se você quiser ir numa viagem missionária, eu vou te dar todo o apoio, vou te encorajar, a liderança da igreja vai te encorajar. Mas, onde é o seu campo missionário? É o Jardim Canadá. Esse é o nosso campo missionário. Sua casa, todos são crentes? Sua família, todos são crentes? E os seus vizinhos, todos vão na igreja, numa igreja fiel, numa igreja que prega as escrituras, uma igreja que confronta pecado? Todos? Prega a palavra. Aqui é o seu campo missionário, nos seus próximos, no seu bairro. É aqui que é o seu campo missionário. Quem é do interior, faça igual Barnabé. Vá para o interior já com a sacolinha de folheto. Evangeliza, meu querido. Lá em sua terra, anuncie o evangelho para sua terra. Saiba que você sofrerá oposição, mas não se cale diante dela. Olha, não faça igual Paulo, não fale, você vai ficar cego. Não faça isso, meu querido. Mas não se cale diante da oposição. Prega o evangelho. Nenhuma tentativa, meu querido, do inimigo será contra nós. Sabe por quê? Porque Cristo já venceu. Cristo já esmagou o inimigo. O inimigo não pode mais contra a sua igreja. E não é essa a vitória maior. Não é essa a vitória maior contra Bar Jesus ou contra aquele que você vai encontrar oposição quando você pregar o evangelho. Mas a vitória final será quando Cristo vier. Lá, quando isso acontecer, nós seremos os vencedores pelos méritos. Esse dia chegue. Maranata. Vamos orar? Querido Deus, descansamos nas tuas misericórdias, descansamos nas tuas promessas. E sabemos, Pai, que tu és fiel. Tu és Deus fiel, Pai. Ó, Senhor. Vemos a tua fidelidade, Pai, no livro de Atos. Vemos que o Senhor promete e cumpre. Vemos que o Senhor prometeu poder e foi dado poder àqueles irmãos. Vemos que as portas de Satanás não prevalecem contra a tua igreja e que o Senhor faz com que o teu evangelho seja anunciado sobre todas as terras, sobre todos os povos. Deus nos concede fervor, nos concede ânimo, nos derrama o teu Espírito Santo para que preguemos a tua palavra nos nossos lares, para que preguemos a palavra para os nossos vizinhos, para aqueles que sabemos que não são crentes ou que vão em lugares que não pregam a tua palavra, Pai. Ó, Pai, nos dá zelo, nos dá fervor para querer ver o teu nome engrandecido sobre toda a terra, para querer ver o teu evangelho pregado, Pai, em todo esse bairro, em todo o Jardim Canadá, em todas as redondezas, Pai, desse bairro. Ó Deus, nos dá fervor, Pai. Ó Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Que essas palavras, Pai, não fiquem só aqui, nessas quatro paredes, Pai. Mas, ó Deus, nos incomoda, Pai, a evangelizar, a anunciar a tua palavra. Certos que o Senhor responde, porque assim o Senhor prometeu, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.